A aplicação do método de Geodesign em Belo Horizonte, Brasil, como ferramenta participativa de tomada de decisão e seu potencial de replicação. Eu sou professora Ana Clara e eu coordeno o Laboratório de Geoprocessamento da Escola de Arquitetura da UFMG. O que é Geodesign? É trabalhar com e para o território, usando tecnologia de geoinformação, ou seja, Geographic Information System, Planning Support System, WebGIS, geovisualização, em processo de cocriação de ideias para o território baseado em geocolaboração. Para estruturar o workshop de Geodesign, inicialmente a gente identifica os temas principais que uma comunidade tenha interesse em planejar ou conversar sobre. Depois são convidados atores que representem setores da sociedade. Esses atores desenham ideias, essas ideias são selecionadas em arranjos e, por processo de negociação, se chega a uma proposta ou acordo final que chamamos de design. Design de futuros alternativos de uma paisagem, de uma localidade. Um dos desafios é selecionar esses atores representativos da sociedade e capacitá-los. Neste exemplo, eu estou capacitando técnicos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no estudo de caso da ocupação Maria Tereza. Mas há desafios maiores, que é trabalhar diretamente com a comunidade, quando eles não são totalmente inseridos digitalmente. Neste exemplo, é o estudo de caso Dandara, desenvolvido também com a PBH, quando eu capacitei jovens entre 14 e 16 anos da própria comunidade para que eles fossem nosso suporte durante o workshop, trabalhando junto com seus pais e com outros moradores da área. Mas há também o estudo de caso da terra indígena em Santa Catarina, que foi desenvolvido junto com a UDESC e com a Defesa Civil daquele estado. Os indígenas também não eram digitalmente inseridos, mas através dos mediadores, nós construímos um estudo de caso muito interessante de conflitos de interesse na terra indígena. E há situações em que trabalhamos com crianças, para que elas incentivem seus pais a conversarem sobre o território. E o mais incrível é que elas usam ferramentas digitais sem qualquer dificuldade. E foi por causa deste estudo de caso do Conjunto Paulo VI, em BH, que eu trabalhei com o grupo EPIC Compasso. O grupo EPIC Compasso desenvolve parceria entre a universidade, a municipalidade e a comunidade, dentro do âmbito da rede Educational Partnership for Innovation in Communities, visando atuar em áreas de vulnerabilidade climática. Foi feito um estudo e identificaram áreas de grande vulnerabilidade climática e selecionaram o Conjunto Paulo VI e o Confisco em Belo Horizonte, para os quais nós estruturamos workshops de Geodesign. Nós temos utilizado o framework proposto pelo professor Carl Steinitz, cujo livro eu tive o privilégio de traduzir. Segundo o professor, a gente deve passar por 6 modelos: representar o território, indicar como se processam os dados nesse território, avaliar o território, propor mudanças, avaliar o impacto dessas mudanças e estruturar uma decisão. Este framework é extremamente interessante, mas nós observamos que ele apresenta algumas dificuldades frente à nossa cultura, porque o coordenador ele já faz um julgamento das áreas aptas ou não aptas para receberem propostas. Ele define o target, que é um quantitativo de propostas que devem ser elaboradas. E eu posso dizer que das 35 experiências de workshop que nós fizemos, das mais diferentes naturezas e recortes e dimensões espaciais, nós observamos que precisávamos adaptar esse método para a realidade brasileira. Foi então que surgiu a Plataforma Brasileira de Geodesign, como produto da tese de doutorado do meu aluno Christian Freitas. Essa plataforma ela é baseada em WebGIS, em infraestrutura de dados espaciais, que é o IDE, e ela se chama Geodesign em Cocriação e Geocolaboração. Este exemplo que vocês estão vendo na tela é o estudo de caso Confisco, desenvolvido junto com o EPIC Compasso. O primeiro passo que a gente deve dar para se estruturar o workshop é organizar uma ampla coleção de dados
que são depositados na web para que a pessoa faça uma interpretação sobre as características da área, em suas vulnerabilidades, potencialidades, condições específicas. Depois, os participantes são convidados a iniciarem o primeiro passo, que é chamado enriquecimento de leitura. E por que enriquecimento de leitura? Porque eles navegam nas camadas de informação, conseguindo entender um pouco mais sobre o território, enriquecendo suas leituras, mas também nos ajudando a enriquecer a plataforma, porque eles colocam lá anotações, que são esses pontinhos, com informações que eventualmente a gente não tenha, com sugestões, com críticas e com alertas. Depois, eles seguem para o segundo passo, que é chamado de diálogos, quando é feita a criação de ideias. Além de criarem as ideias, todos os participantes comentam as ideias de todo mundo. Então, ao final, nós temos para cada proposta uma longa lista de discussão, avaliando se a ideia é positiva, negativa, colocando informações complementares, questionando, até que se pode passar para o passo 3, que é a votação, quando cada um individualmente vota se é a favor ou não daquela ideia, a partir da leitura dos comentários lá colocados. Finalmente, a gente passa para uma etapa de estatística, na qual o conjunto de propostas é avaliado e um grupo é automaticamente excluído, um conjunto é automaticamente selecionado e um conjunto que ficou no limbo vai à negociação. Nós estamos vendo aqui um conjunto de propostas excluídas, um conjunto de propostas que vai para a negociação e um conjunto de propostas já selecionadas. E durante todo esse processo, a gente tem um dashboard de suporte para avaliar a performance do workshop. E, finalmente, por que Belo Horizonte é uma das cidades mais propícias para se aplicar amplamente o geodesign nos processos de planejamento compartilhado? Inicialmente, porque Belo Horizonte tem tradição em geoprocessamento, lá desde os anos 90. Belo Horizonte já tem também uma IDE, que é uma infraestrutura de dados espaciais, com dados georreferenciados, ampla gama de dados. Parte dessa IDE já é disponibilizada numa WebGIS, para que qualquer usuário tenha acesso a informações sobre o território. E, não menos importante, Belo Horizonte tem também tradição em planejamento participativo em vilas, favelas e ocupações irregulares. Por tudo isso, nós acreditamos no potencial de replicação do geodesign em Belo Horizonte como ferramenta participativa de tomada de decisão. Eu agradeço e me coloco à disposição para continuarmos essa conversa.